Amém. Shalom, Igreja Cultura do Reino. Tá legal isso aqui, né? Shalom, isso é novo, né, pastor? Quando era do ministério, a gente falava assim: Shalom, Igreja do Avivamento. Eu falei, pensou se eu lanço uma dessa aí? Shalom, Igreja Cultura do Reino. Aleluia. Você está feliz? Amém? Amém. Você sabe que a gente faz essas coisas aqui para iniciar, para dar uma soltada, né? Porque a tarefa não é fácil, né, gente? Ô, Diegão, eu gostei que você se comprometeu com bastante coisa aqui. Então, o patrocínio de churrasco, pastor Diego, o touro mecânico está na conta do pastor Diego também. Certo? Teve mais alguma promessa, não? Irmão, você já liberou a palavra, vamos fazer acontecer. Hã? Ficar com as crianças no churrasco. Obrigado, viu? Obrigado. Ai, Diego, eu senti, você estava empolgado aqui. Amém. Não, você liberou a palavra, vai acontecer. Amém? Mas vamos patrocinar, gente. Você está feliz então? Amém? Amém. Glória a Deus. Na semana passada, o pastor Camilo iniciou aqui falando um pouco sobre parábolas do reino de Deus. Contou um pouco e fez um resumo de algumas parábolas de Jesus. Né? Ele disse que a parábola significa uma comparação. Né? Foi algo que o Senhor Jesus usava ali de uma forma alegórica para transmitir uma palavra, uma mensagem que era indireta, e por meio dessa então comparação e essa analogia. E era uma maneira simples dele compartilhar, fazendo comparações com situações, com coisas do cotidiano. E hoje quero dar sequência falando sobre a parábola do semeador. Amém? Aleluia. Hoje eu estou aqui com o Du, fazendo um freelance, porque vou declarar para a igreja aqui que o contrato com o Davi está cancelado, porque ele me abandonou hoje. Tá, Davi? Não sei se você está aí, se você vai vir de noite. Então, ô Du, seja bem-vindo ao time. Agora nós somos uma dupla, tá? Ok? Toca aí. Não sei se alguém percebeu, mas eu já trouxe 2 copos de água ali, porque assim, o pregador tem que agradar o tecladista nesse momento, né? Vai vir aqui, vai deixar o cara não sei quantas horas em pé, sem trazer pelo menos uma água. Brincadeiras, mas obrigado, Du. Vamos junto, em nome de Jesus. Amém? Eu te convido a abaixar sua cabeça e fechar seus olhos por mais um instante. Espírito Santo, nós queremos submeter a nossa vida, o nosso coração e mente agora ao teu governo, ao teu comando. Espírito Santo, você é o único que tem liberdade neste lugar. Então nós declaramos que tudo aquilo que está na nossa mente ocupando o lugar que é seu, em nosso coração e mente, nós declaramos que isso perca o efeito agora, em nome de Jesus. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, para que o Senhor libere a semente que nós precisamos, e que essa semente ela possa germinar, crescer e frutificar em nossas vidas. Então nós te pedimos nesta manhã, fique à vontade, ministre ao meu coração, e que eu saia daqui com uma palavra que venha transformar a minha vida, a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos essa manhã um pouco sobre a parábola que Jesus, ele inicia, quando ele vai falar sobre as parábolas, ele inicia ali uma parábola que é aquela que é uma janela. É aquela que abre para um entendimento de todas as outras parábolas que ele iria compartilhar na sequência. E essa parábola, ela diz a respeito do meu e do seu coração. Ele vai fazer uma comparação ali, que qual é o estado do nosso coração, ou qual é a maneira, ou qual é a minha resposta à palavra que ele libera sobre a minha vida, de uma forma muito prática, de algo que era ali contexto daquele povo. Então ele faz uma comparação de 4 tipos de solos, a respeito de como nós então nos relacionamos com a palavra que ele libera sobre as nossas vidas. Então eu te convido a abrir lá em Mateus. Ok. Qual o capítulo? Pode ser de Mateus, né?
Porque esse texto tem em três evangelhos. Quem lembra de qual capítulo foi compartilhado semana passada pelo pastor Camilo, que está lá em Mateus, capítulo... Eu ouvi 3? 13? A galera prestou atenção. Vamos bater uma palma para essa galera aí, vai. 13. Exatamente. Vamos lá então, Mateus 13. Eu vou usar a versão, qual versão que eu coloquei aqui? NAA. Versão NAA, Mateus 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então ele já iniciou a primeira parábola aqui. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aí, nesse momento. Então Jesus aqui nessa parábola do semeador, ele vai falar a respeito de alguns elementos. O semeador, que aqui representa o próprio Jesus. Ele vai falar também sobre semear, que é essa ação de lançar sementes na terra, para que germine. A semente, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Ele fala também de 4 tipos de solos, de terrenos, que podemos então entender que é o estado do nosso coração, ou a forma que nós respondemos à palavra de Deus, que é a beira do caminho, que é um solo batido, uma passagem, uma trilha, uma rua. Ele fala do solo rochoso, aquele solo que tem pouca terra. Ele vai falar também de um solo que tem muito espinho, que é um solo cheio de erva daninha, cheia de espinhos. E ele fala então da boa terra, um solo bom, um solo fértil, é a boa terra para plantação, aquele que a semente cresce e frutifica. Ele fala também de crescimento e colheita, que é um resultado então desse processo de semeadura, mas uma semeadura de sucesso. Interessante que Jesus, quando ele termina de falar essa primeira parte, ele ainda não entra no detalhe sobre a parábola do semeador. Ele, no verso 9, ele vai falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como se Jesus então quisesse ali nos chamar a atenção daqueles discípulos para o que ele ia transmitir, ou para o que ele ia compartilhar a partir daquele momento. Jesus dá então ênfase ao ouvir. E esse ouvir aqui, ele se refere não somente a ouvir, mas obedecer a mensagem que foi ouvida. O ouvir real é um ouvir que nos leva à obediência. É a respeito disso que Jesus ele estava ali chamando a atenção. E aí eu me lembro de quando a senhora Maísa, minha mãe, ela falava assim comigo: você está me ouvindo, David? Alguém já passou por isso? Você está me ouvindo, Lucão? Ela não está te perguntando se você está com um problema de surdez, não. Ela queria saber se você vai obedecer ou não. E ali Jesus ele está falando exatamente dessa forma: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, se comprometa com a mensagem. Não se trata apenas de ouvir, mas entender e agir a partir da mensagem que foi recebida, amém? Era isso que Jesus estava querendo nesse momento, chamar a atenção. Em Marcos, ele vai falar assim: escutem. Ele inicia falando a respeito dessa parábola, ele inicia falando escutem. E aí ele vai terminar dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu te convido nessa manhã a pedir ao Espírito Santo abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento,
para que você possa entender aquilo que vai ser compartilhado, para que você se comprometa com aquilo que o Espírito Santo vai te entregar nesta manhã, e você saia daqui diferente em nome de Jesus, amém? Porque a palavra do Senhor, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nessa parábola, ela nos mostra então 4 tipos de solo, que simbolizam 4 tipos de resposta à palavra de Deus. E foi muito interessante, porque o Espírito Santo tomou a vida do pastor Camilo aqui, e o Senhor, ele já começou a trabalhar em nossos corações, principalmente nesse momento da oferta, onde muitas vezes temos o coração sim fechado para essa mensagem, e quando o Espírito Santo tomou o coração dele, ali no meu lugar, eu senti o Espírito Santo falou, já comecei a trabalhar em corações aqui, e o Senhor, ele vai trabalhar e continuar trabalhando em nossos corações, porque esses 4 tipos de solo, ele vai falar de um coração duro, um coração raso e superficial, um coração ocupado e preocupado, e por último, um coração aberto que corresponde, e que a sua oração, que o seu comprometimento, quando estiver recebendo cada palavra que o Espírito Santo, não eu, estiver te entregando, possa ser, Senhor, que eu tenha sensibilidade, eu entenda, e que não seja mais uma mensagem, mas que de fato, ela seja viva, eficaz na minha vida, nessa manhã. Eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos. Eu quero pedir ao Espírito Santo, que Ele possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nos dar sensibilidade, para entender qual é a real condição do nosso coração, à luz desse texto, e que possamos ser transformados numa terra boa, para que a sua palavra frutifique em nossas vidas, amém? Então vamos juntos, no verso 1, no verso 3, vai dizer que eis que o semeador saiu a semear. A boa notícia é que o semeador saiu a semear. Ele vai encontrar alguns tipos de solo, mas uma verdade que Jesus inicia falando nessa parábola, que ele saiu para lançar a semente, porque Jesus, ele está interessado em mudar a nossa vida, em transformar a nossa vida, transformar o nosso estado. Por isso ele sai e lança a semente, que é a tua própria palavra. Ele que é o verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, que é cheio de graça, de verdade, Ele próprio, Ele sai para espalhar a sua semente para a transformação de vidas, daqueles que recebem com o coração aberto. Esse é o próprio semeador, Jesus. Ele sai para lançar a palavra, para aqueles que entendem e abrem o seu coração, deixar ser transformado, porque por meio dele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que lança a palavra, é aqueles que recebem de coração aberto e se compromete. Existe uma transformação. E a semente então, ela é aqui semeada para todos os tipos de solo. E o primeiro solo, no versículo 4, vai falar a respeito do solo que ele chama de à beira do caminho, um coração duro. No versículo 4, do mesmo capítulo 13, diz que ao semear, uma boa parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E aí lá no versículo 19, então Jesus vai explicar a respeito desse primeiro solo. O versículo 19 vai dizer assim, que a todos, qual que é o significado disso? Que a todos que ouvem a palavra do reino, mas não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Eu gosto da versão de Marcos 4,15, quando ele vai explicar a respeito do que é essa semente que cai à beira do caminho e as aves comem, que ele diz que onde a palavra é semeada, quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Lucas, ele traz ainda um outro detalhe, falando que estes são aqueles que ouvem e depois vem o diabo para tirar-lhes a palavra do coração, para não acontecer que,
crendo, sejam salvos. Esse solo à beira do caminho, ele é comparado, o que é esse solo à beira do caminho? Ele é comparado a uma terra pavimentada, a um solo duro, batido, compactado. Era uma trilha, um caminho onde percorriam pessoas, carros. É um solo duro, difícil de penetrar, é uma terra batida. É um solo pisado, onde muitos pés transitam por ele. É o caminho de viajantes, por exemplo. Quando você olha para um local e ela tem um caminho, e muitas vezes utilizado até para fazer pegar um atalho, no meio de uma mata, você vê que onde tem aquela trilha, ali não cresce nada. Já se tornou um solo duro, batido, compactado. Então Jesus está falando a respeito desse solo, e nós fazemos a comparação sobre o estado do nosso coração. Podemos comparar como aquele tipo de pessoa que abre então o seu coração para todas as influências, onde muitas pessoas transitam por ele. E hoje o Espírito Santo, ele nos faz uma pergunta: quem tem acessado o nosso coração? O que nós temos permitido pessoas, influências, acessar, pisar, ter acesso ao nosso coração? E nesse sentido, muitas vezes nós, por recebermos tanta influência, tantos acessos, a vida tratou de endurecer o nosso coração, e por tanto ser pisado, ele se tornou bloqueado, duro, fechado, impenetrável, resistente e talvez até insensível. É um solo batido, um coração pisado, cheio de decepções, tristezas. Que o Espírito Santo, querido, abra o seu entendimento, porque é hoje de deixarmos o nosso coração aqui no altar do Senhor e recebermos um coração igual ao dele, uma terra boa. Porque um coração duro, a palavra não penetra. Coração pisado, machucado, a palavra não entra. Nos tornamos resistentes, difíceis. E quando a palavra é liberada, não dá nem tempo dela entrar. Porque existe uma guerra espiritual, e ela é muito real. Marcos, quando vai falar dessa passagem, ele fala que quando a semente é lançada nesse tipo de solo, logo vem o diabo. Logo vem o diabo. A palavra do Senhor diz que Ele anda ao nosso derredor, buscando um motivo para entrar, para estragar a nossa vida. E se a palavra não penetrar, nos tornamos então mais sucintos, porque o diabo ele vem e com muita facilidade, como ele compara que as aves do céu, assim que a semente bateu naquele solo e não penetrou, elas imediatamente vêm e comem. E Jesus faz a comparação com o diabo, porque ela não penetrou, ela não encontrou lugar, porque o coração está duro, está machucado, está abatido, resistente. Então, se essa é a sua condição hoje, eu te convido a entregar esse coração batido para ser tratado pelo Pai. Deixar que Ele possa transformar esse solo numa terra boa, para que a semente do Pai venha germinar no teu coração. Se você se sente pisado, deixe o médico dos médicos cuidar das suas feridas. Se você se sente pisado pela vida, Jesus, Ele sabe muito bem o que você está sentindo, porque Ele foi pisado e sofreu
todas as feridas no seu corpo para nos dar saúde e vida com abundância. A palavra dele diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje pode nos dar a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Existe cura para a sua vida nessa manhã, porque Jesus já levou todas as nossas dores. Ele foi pisado e o diabo não vai pisar mais na nossa cabeça, porque hoje nós abrimos o nosso coração e vamos deixar o Senhor Jesus tratar a nossa vida, para que esse coração seja quebrado e a semente dele, que é de vida, de paz, de saúde, de alegria, venha entrar, penetrar e possamos ser transformados pelo poder que há no nome dele. Chegou o dia de lavrar o campo, como diz em Oséias 10:12, diz: semeiem a justiça e colham a misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha sobre vocês. Lavrar é cultivar, é arar, é enxadar, dói, mas é necessário, não é fácil. Lavrar é sulcar, é fazer aberturas, para que essa palavra possa penetrar. Lavrar, ela vem do latim que significa trabalhar. É preciso deixar o Espírito Santo trabalhar nesse coração batido, e Ele já está fazendo em nome de Jesus. Vamos para o segundo tipo de solo. No versículos 5 e 6 de Mateus 13. Jesus então vai dizer que outra parte da semente cai no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, a respeito desse solo rochoso, Jesus vai explicar no versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, o que significa isso? Então Jesus, ele disse: esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Então, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Lucas, ele vai dizer a respeito dessa explicação que os que estão sobre a pedra, esse solo rochoso, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então o Senhor, Ele fala sobre esse solo rochoso, que entendemos como um coração raso, um coração superficial. É aquele que existe terra, mas é pouco, porque existe muita camada de rocha. É um solo rochoso, é um solo superficial, raso. Jesus, ele vai dizer que esse tipo de coração, ele até recebe a palavra e recebe com alegria. Ele é rápido na resposta. Ele diz que imediatamente ele recebe e ela germina, porque ela recebeu com alegria. A semente, ela penetrou e ela começou a nascer, mas não deu tempo de criar raízes, porque é um solo raso, um coração superficial. Não tem profundidade. Tanto a resposta inicial quanto a final, elas são rápidas. Esse tipo de pessoa que se relaciona com a palavra recebida, ela é aquela que até teve adesão, mas não teve conversão. Teve entusiasmo, mas não teve convicção. Ela se alegrou, mas quando veio a angústia, quando veio a provação,
Quando vem a perseguição, ela se entristece e se desvia. É aquela que para quando a dificuldade se levanta, quando a angústia se levanta. O que faz um tipo de pessoa como essa, que tem uma resposta à palavra, se desviar dos caminhos? Não foi angústia, perseguição ou as provas. A palavra diz que o fato de se desviar é porque não criou raízes. E porque não criou raízes, aquela semente secou. Quando não criamos raízes, tudo que se levanta se torna uma verdade. Porque a verdade, que é a palavra do Senhor, ela perde o efeito. Porque não teve profundidade. Esse é o solo rochoso. É o coração superficial. Agora, quando temos essa certeza, podemos dizer, como está registrado em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Ele vai completar: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Um solo que criou raízes tem essa convicção, ainda que se levante tribulação, angústia, fome ou nudez, nada para aquele solo, aquele coração que está aprofundado no conhecimento do Senhor, criou raízes, porque sabe que o Senhor é por ele, e tudo que se levanta perca o efeito, porque o que vale é a palavra do Senhor. É Ele que determina todas as coisas sobre as nossas vidas. Quem não permitiu criar raízes apenas se hospedou e não habitou no esconderijo do Altíssimo, para conseguir desfrutar do descanso que está proposto, que é uma promessa nossa, como diz em Salmo 91:2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem declara isso não tem um coração superficial. A palavra diz que esse tipo de solo superficial, que caiu ali sobre um solo rochoso, uma terra rochosa, que o sol queimou e a semente secou porque não tinha raízes. Em Lucas ele vai falar por falta de umidade. Uma semente ela seca por falta de umidade, quando não há água suficiente para que ela inicie a germinação. Ou seja, não conseguimos manter a palavra viva sem estarmos ligados à fonte da água viva. E Jesus é a nossa fonte. Por isso que o salmista ele compara aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite a uma árvore que é plantada junto à corrente das águas. Ele vai dizer em Salmos 1, de 1 a 3, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele então é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas suas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. É uma raiz que está ligada à fonte, às correntes das águas. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Salmo 119, 23 vai dizer: mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. É aquele que busca aprofundar a raiz do seu coração em Jesus, busca criar raízes em Jesus.
Então o Espírito Santo hoje, ele pergunta para mim e para você se essa é uma condição, talvez essa, de um solo rochoso, um coração superficial, se essa é uma condição que está mais próximo da sua realidade hoje. Onde você percebe que ainda que você tenha recebido a palavra com alegria, com entusiasmo, você se sente forte por um momento, se sente corajoso por um momento, mas quando chega a angústia, como diz o verso, e a perseguição, a provação, você sente que aquela alegria foi embora, e a semente secou. Então Jesus está te convidando a um nível mais profundo, a buscar a fonte inesgotável que é Ele, porque Ele diz que quem beber dessa fonte que é Ele, quem beber dessa água, vai jorrar para a vida eterna. Ele diz isso para aquela mulher samaritana, Ele está nos dizendo isso nessa manhã: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O terceiro tipo de solo, é um solo cheio de espinho, é um coração ocupado, um coração preocupado. Mateus 13:7, Jesus disse que então uma outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E ele vai explicar lá no verso 22, que o que foi semeado em espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Lucas, ele vai dizer assim, que a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Então os seus frutos não chegam a amadurecer. Esse é um terceiro tipo de solo. É um coração ocupado, um coração sufocado. Essa é a semente que caiu no espinheiro. Os espinhos cresceram junto com essa semente, sufocando a palavra que foi liberada. É um solo disputado e concorrido. É um solo de muitos afazeres. É um solo muito ocupado. Esse é aquele coração onde ele vive um campo de batalha, disputado em muitos interesses, muitas coisas competindo com a palavra do Senhor. Jesus, ele colocou alguns exemplos como preocupações, como riquezas, como prazeres dessa vida. E hoje o Espírito Santo, ele nos pergunta: o que tem ocupado o seu coração? Esse é um solo onde a semente ela germinou, mas não conseguiu dar fruto. Porque o fruto nem amadureceu. É aquele tipo de coração que até tentou, que está buscando, mas é um coração que está muito dividido, com preocupações, com os prazeres dessa vida, buscando ter sucesso, riqueza, buscando ter status, buscando reconhecimento, buscando estar na mídia, ser um sucesso para os homens. Muitas preocupações, muitos afazeres. Não deu tempo desse fruto amadurecer. E essa é uma grande realidade nos dias de hoje. Somos tomados de muita informação,
Todo momento o mundo vem falar que precisamos ser mais produtivos, fazer mais. Que apenas uma fonte de renda não é suficiente. Que fazer só o habitual não vale a pena. E quem está compartilhando essa palavra com você tem muita dificuldade nisso. Porque eu sou uma pessoa muito preocupada, muito ocupada. E às vezes o fruto que está pronto para nascer da palavra do Senhor não dá tempo. Porque o espinho vem e sufoca. É uma tarefa muito difícil. Mas nós precisamos fazer como esse salmo nos ensina. Entregar as nossas preocupações ao Senhor. Porque Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ou como Pedro estava ensinando e compartilhou, para que possamos lançar toda a ansiedade para Ele. Porque Ele tem cuidado de vocês. Ele não vai cuidar, Ele tem cuidado. Mas eu não consigo enxergar, porque tem muito espinho. Porque tem muita coisa concorrendo com o seu coração. Isso não está te permitindo ver o quão bom, grande, cuidadoso, protetor, amável o nosso Senhor Jesus é. Se essa é uma realidade na sua vida, vamos pedir para o Espírito Santo trabalhar nesse coração ocupado e preocupado. Então Jesus, ele finaliza falando do quarto tipo de terra, a boa terra. Aquele coração que é aberto, coração que corresponde. Então no versículo 8 ele vai dizer que outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. E esse fruto foi uma colheita extraordinária. Uma colheita que entregou 100, 60 e 30 por um. Muito maior do que esperado para o cultivo naquela época. Que se dava, talvez no máximo daria 20 por um. E Jesus vai explicar o que é essa terra boa. É aquela que ouve a palavra e compreende a palavra. E se compromete com a palavra. E então frutifica. Porque ouve, entende, se compromete, frutifica. Lucas vai falar que aquela que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. E estes frutificam com perseverança. Interessante Lucas acrescentar a palavra perseverança aqui. Porque é preciso. Para que essa terra boa, ela não venha retornar ao status das outras 3 anteriores. Perseverança. Aquele que ouve, retém, frutifica e persevera. Um coração frutífero é aquele que ouve e retém a palavra. Aqueles que ouvem com o coração aberto, disposto, firme em obedecer o propósito do Senhor, colocar em prática. Ouvir, receber e praticar. Então cada um dos 3 corações anteriores, ele tem um inimigo diferente que se levanta. Qual é o estado do seu coração nessa manhã? No meu,
o Espírito Santo começou a trabalhar e já está trabalhando, quando eu estava me entregando a essa palavra, a essa mensagem. O estado do seu coração é endurecido, aquela que Satanás vem e logo rouba a semente. É um coração superficial, onde angústias, perseguição e provação fazem com que você se desvie. Um coração ocupado e sufocado com as preocupações, riquezas, prazeres dessa vida e outras ambições. Ou a terra boa. Que o Espírito Santo transforme os nossos corações essa manhã numa terra boa. Como o próprio texto que Jesus também compartilhou, falando a respeito do construtor, que ele é prudente, que é aquele que ouve as palavras e as pratica. Ele pode ser comparado, esse homem, esse construtor, alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. A nossa rocha é Cristo. A nossa vida precisa estar alicerçada nele. Ainda que venham angústias, preocupações, tristezas, um coração sofrido e batido, estaremos nele. Seja chuva, seja os rios que transbordam, os ventos que batem contra aquela casa. A diferença que vai fazer a minha casa, a sua casa ficar de pé com aquele que se deixa levar por essas adversidades é onde estamos estabelecendo os nossos alicerces. E se trata do nosso coração. Um coração aberto, um coração disposto a ouvir, entender, receber e praticar. Então eu te convido nessa manhã, junto comigo, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostre qual é o meu estado. Eu preciso entender, porque eu não quero sair daqui mais o mesmo. Amém? Vamos fazer isso juntos? Nos coloque de pé. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque independente do nosso estado, o Senhor continua lançando sementes. E eu não quero perder essa semente, Jesus. Eu quero que ela penetre no mais profundo do meu coração, para que ela venha crescer em mim, me transformar na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Para que essa identidade terrestre, ela vá embora, e eu possa viver a identidade do céu. Para que essa palavra venha frutificar, como a tua palavra foi liberada, 100, 60, 30 por 1. Então muda o meu coração. Se o meu coração hoje está pisado pelas dores e tristeza dessa vida, venha com suas mãos poderosas, abra o meu coração, para que a semente entre, e o diabo não a roube. Se o meu coração é como um solo rochoso,
se eu tenho vivido uma vida rasa, superficial na tua presença, onde muitas vezes eu recebo uma palavra, me sinto forte, me sinto corajoso, mas logo, quando a angústia vem, quando o primeiro problema ou adversidade se levanta, eu já desanimo. Pelo poder que há no teu nome, transforma esse coração. Eu não quero viver uma vida rasa, uma vida superficial na tua presença. Eu quero que a alegria do céu seja constante na minha vida. Isso não se trata de ausência de problemas, mas é que em todas as coisas eu vejo a mão poderosa de Jesus. Isso não diz respeito numa vida de positividade, não, mas que ainda que os problemas se levantem, eu sei que o meu Redentor vive e Ele age em meu favor, porque eu não vivo uma vida rasa, porque essa rocha, esse bloqueio está sendo retirado do meu coração nesta manhã, porque eu quero criar raízes na tua palavra, para dizer que o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, então de quem eu terei medo? Se o meu coração nessa manhã, Espírito Santo, se encontra muito ocupado, sufocado, distraído com outras coisas que competem com a tua presença, com a tua palavra, com as sementes que o Senhor está liberando, meu Deus, que esse coração preocupado fique aqui, que ele morra agora, substitua o meu coração, as preocupações dessa vida, as ansiedades, as angústias não são mais fortes que a tua palavra, porque agindo o Senhor, quem vai impedir? Quem é mais poderoso que o Senhor? Não há ninguém nessa terra, não há ninguém mais poderoso que o Senhor Jesus. O Senhor é o meu refúgio, é minha fortaleza, de quem eu terei medo? Ele que me sustenta, Ele que me guarda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor me dá segurança. Em Ti eu posso todas as coisas, contigo eu sou mais que vencedor. Então agora, em nome de Jesus, nós damos ordem, toda angústia vai embora, toda ansiedade vai embora, toda preocupação vai embora, toda ocupação vai embora. Que a tua semente penetre, crie raízes, seja profunda nas nossas vidas, e que sejamos uma terra boa, uma terra que a semente não queima pelo calor do sol, uma terra onde a semente não é roubada pelo maligno, uma terra onde é sufocado pelos espinhos, não, uma terra boa, que se deixa ser lavrada, cultivada, trabalhada pelo Espírito Santo. Então, Espírito Santo, nós te pedimos com toda vontade e anseio em nosso coração, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, abre o nosso coração, nos dê um coração igual ao teu, porque a tua palavra não será perdida na minha vida, eu serei transformado, a minha casa será transformada, porque a minha casa, o meu trabalho, o meu emprego não depende das minhas ações, mas depende da ação do Senhor Jesus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir, porque o Senhor nos diz que sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Ti para todas as coisas. Então, Jesus, abra o nosso coração. Queremos nos comprometer com a Tua palavra, tomarmos posse da Tua palavra, tomarmos posse da Tua palavra e viver a vida que o Senhor estabeleceu para nós, em nome de Jesus. Amém, amém
E se você concorda, dê um grito de júbilo ao Senhor em nome de Jesus, querido.